Sejam bem-vindos ao canal Agora Sei. Uma pesquisa aponta que as pessoas têm mais medo de aranhas do que da própria morte. E hoje vamos falar sobre as 11 aranhas mais venenosas do mundo. Puxa a vinheta. A. As aranhas. Esses aracnídeos certamente não estão entre os animais mais queridos pelas pessoas, exceto pelos entusiastas de plantão ou por alguns biólogos. Espalhadas por todos os cantos do mundo, são difíceis lugares que estão completamente ausentes desses artrópodes, peludo e de 8 patas. Enquanto algumas espécies são bastante inofensivas e sem qualquer tipo de veneno, existem aquelas verdadeiramente perigosas, que podem matar os homens brutamontes com algumas picadas. Pensando nisso, separamos aqui alguns desses exemplos temidos de aranhas, das quais você certamente não quer se aproximar em qualquer situação. Em primeiro lugar estão as aranhas de pés pretos. Apesar dessas aranhas não serem muito venenosas, apesar de carregarem boas quantidades de veneno, não se preocupe. Caso você seja picado por elas, dificilmente irá morrer ou ter condições sérias. Entretanto, em alguns casos mais graves, as picadas delas podem causar necroses ao redor do local mordido. Felizmente, elas só vivem no sul dos Estados Unidos. E em segundo lugar, temos as tarântulas ornamentais. Esse tipo de tarântula é mais comum perto dos trópicos e em regiões de muito calor. Grande parte das tarântulas não possui qualquer tipo de veneno e elas são consideradas bastante calmas. Apesar de, independentemente disso, suas mordidas serem extremamente dolorosas. Porém, já foi reportado que algumas picadas de tarântulas ornamentais fizeram com que as vítimas entrassem em coma. E em terceiro lugar, as aranhas chinesas. Englobam diversas espécies e também são conhecidas como aranhas de pássaros, sendo artrópodes bem grandes e em que em alguns casos ultrapassam os 10 centímetros. O veneno dela é capaz de matar pequenos mamíferos e crianças, por isso cuidado com os bebês, redobrando nas regiões em que existem. Elas vivem somente no sul asiático. Em quarto lugar, as aranhas de ratos. Popularmente conhecida por esse nome, elas podem ser encontradas somente na Austrália. As fêmeas são totalmente pretas e possuem presas vermelhas, um bom aviso de perigo que existe por ali. Elas não são agressivas, porém já aconteceram vários casos de mordida. Por sorte, apesar do veneno poderoso que carregam, muitas vezes as picadas delas são secas, ou seja, sem liberar nenhuma toxina. E em quinto lugar, as aranhas reclusas, encontradas no sul dos Estados Unidos e no oeste da América do Sul. Essas aranhas são consideradas bastante venenosas. Por sorte, nós não precisamos nos preocupar muito com elas, já que suas presas são muito pequenas e não conseguem penetrar as roupas de tecidos mais finos, restando somente alguns pobres animais de vítimas para elas. E em sexto lugar, as aranhas das costas vermelhas. Esses aracnídeos só podem ser encontrados em terras australianas, parentes da viúva negra. Elas também são muito tóxicas. Antes que um antídoto fosse desenvolvido, as aranhas de costas vermelhas mataram mais de 15 pessoas naquele país, pelo menos que foram identificadas como mordidas por elas. Entre outros sintomas estão tonturas, fortes dores de cabeça, tremores, vômitos, entre outros. E em sétimo lugar, temos a viúva negra. A viúva negra é uma espécie de aranha que vive aqui nas Américas, inclusive no Brasil, especialmente nas costas dos continentes. A fêmea possui um coração negro brilhante, com larga mancha vermelha em forma de ampulheta na superfície central do abdômen. A sua picada pode ser fatal e é considerada extremamente dolorosa. E em oitavo lugar, as aranhas teias de funil. Típicas da Austrália, essas aranhas são conhecidas por terem presas bem grandes, que podem chegar a 2 centímetros. O veneno que carregam é muito poderoso, considerado um dos mais letais do mundo. Apesar de existir um antídoto para o veneno, ele deve ser aplicado rapidamente, em questão de horas, já que as pessoas podem ter sequelas permanentes ou entrar em óbito. E em nono lugar, as aranhas de areia. Felizmente, esses aracnídeos estão em áreas desérticas e pouco habitadas por nós humanos, como no deserto da África e o da Ásia. O veneno é bastante poderoso, de efeito semelhante
ao proporcionado pelas aranhas reclusas, porém não possui qualquer tipo de antídoto. As picadas podem causar necrose do tecido caudiano e sangramento pelos orifícios do corpo e podem levar até a morte. E em 10º lugar, as aranhas marrom. Popularmente conhecidas no Brasil, elas são bastante famosas por suas picadas necrosantes e dolorosas, que em alguns casos podem trazer problemas irreversíveis, e se não forem tratadas não são grandes, e são bastante discretas, pois também não costumam atacar. Só picam quando se sentem confrontadas, quando entramos em contato direto com elas. O veneno é bastante poderoso, porém age de um modo mais lento, o que garante o tratamento de necrosamento dos membros. E em 11º lugar, as aranhas armadeiras. As armadeiras são consideradas as aranhas mais venenosas e fatais do planeta, segundo o Guinness Book, e infelizmente são extremamente comuns em todo o território brasileiro. Elas têm em média um corpo de 5 centímetros e patas de até 17 centímetros, carregando doses de veneno extremamente fatais. É a segunda aranha que mais causa acidentes no Brasil, atrás apenas das aranhas marrons. Contudo, diferente dessas últimas, as armadeiras são bastante agressivas, atacando por vontade própria. Mais de 7.000 casos já foram registrados no país, porém, poucas mortes aconteceram, já que os antídotos são bastante comuns e eficientes. Nesse caso, parece que nem os brasileiros nem os australianos têm muita sorte com as aranhas venenosas, já que grande parte delas vivem nesses territórios. E você, conhece outras espécies que não foram listadas? Se sim, comente nos comentários e deixe seu like, e se não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto, até a próxima!